Saudações a todos, meu nome é Alan Trindade, esse é o Resenha Oculta e hoje nós vamos falar sobre coleção de Vendades. Os livros foram publicados no ano de 2004 pela editora Abril, contém 98 páginas cada um, foram lançados através de uma das revistas existentes na época, hoje já extinta, chamada Revista das Religiões. Bom, eu vou chegar até o ponto onde eu me encontro especificamente com essa revista e com esses livros, etc. Mas eu gostaria de falar, como eu tinha comentado no vídeo anterior, sobre essa época, né? Cerca de 13, 14 anos atrás, que era um período onde não existia internet e das dificuldades que era então para você obter o conhecimento dentro desse mundo esotérico e ocultista. Isso porque vira e mexe alguém me manda mensagem perguntando como obter o conhecimento sobre essas ciências. E a minha resposta é praticamente sempre a mesma, e eu percebo algumas vezes a frustração de algumas pessoas quando elas recebem essa resposta, quando eu digo que é preciso estudar. Hoje, nós temos uma gama muito maior de possibilidades de estudo do que a gente tinha nessa época, e a facilidade para encontrar essas fontes. Então, por exemplo, hoje a gente tem, além dos livros, né, e revistas, existem os vídeos, os documentários e todo o contexto existente dentro do mundo da internet, os fóruns, as redes sociais, etc. Que era uma coisa que não existia naquela época. Então, como que era feito para obter esse conhecimento? Era preciso sair de dentro de casa, ou seja, sair da própria bolha e correr o mundo mesmo, em busca desse conhecimento. Então você tinha que ir para bancas de jornais, ver se tinha alguma novidade lá, pedir para o jornaleiro guardar algum tema específico para você, caso tu tivesse certa afinidade com ele. Tinha que ir em livrarias frequentemente, para toda hora estar lá vendo se não tinha chegado nenhum livro novo sobre aquele determinado assunto, etc. Bibliotecas. E ainda deixar os seus dados nas editoras para receber os catálogos. Então você recebia muitas vezes o catálogo em casa, né, que era uma espécie de revista, um livreto, alguma coisa desse tipo, com todos os livros publicados pelaquela editora até aquele momento. Além do final dos livros, né, que muitas vezes vinham com uma série de livros selecionados como sugestão de compra. Então você tinha que se arvorar de todos esses elementos para poder então conseguir de fato reunir uma boa quantidade de material sobre o tema que você estava pesquisando. No nosso caso aqui, religião e ocultismo, né? Então, por exemplo, eu tinha um caderninho, uma vez eu até perdi na Bienal do Livro lá no stand da editora Madras, mas ainda bem que eles guardaram e depois me devolveram. Então eu tinha um caderninho com todos os meus livros anotados, todos os livros que eu tinha, a ordem que eu tinha lido eles, os livros que eu queria comprar. Hoje, por exemplo, eu uso o Scooby, né, que é uma rede social que eu posso fazer tudo isso ali online, etc. Fica tudo registrado, ele me dá sugestões de livros relacionados aos temas que me interessam. As pessoas que me seguem, que eu sigo também, por terem afinidade, né, aparecem lá como livros indicados, etc. Ou seja, a gente vai vendo esses paralelismos, né, as diferenças de facilidade que existia naquela época, né, as dificuldades que tinha naquela época e as facilidades que tem hoje. Para vocês terem uma noção, como não tinha rede social, por exemplo, eu me comunicava com outros magistas por carta. A gente não está falando de tanto tempo assim, são 13 anos atrás. Parece uma eternidade, mas não é tanto tempo. Ou seja, bem se vê o quanto as coisas evoluem rápido, né? Então assim, e aí voltando à questão lá que me perguntam, né? Como eu faço para estudar? Ou seja, hoje é possível estudar tanto através desses livros, desses métodos antigos, indo para livrarias, indo para bibliotecas, bancas de jornal, além de todo esse bônus que nós temos nos dias de hoje que a internet nos dá, esse universo de possibilidades. Nessa época, eu conheci uma pessoa que é até bastante conhecida no meio cultista aqui no Brasil, e numa das conversas que nós tivemos, ela me mostrou esse livro aqui, ó, Formulário de Alta Magia, do PVP-OB. Eu não conhecia esse livro e eu sempre fui muito interessado na alta magia, na magia cerimonial, né? Muito mais do que nas outras vertentes de prática mágica. E eu fiquei fascinado por esse livro aqui porque ele é uma espécie de compêndio, né? Ele é uma espécie de tratado. Ele traz várias passagens de diversos livros, ele compilou isso nesse livro aqui
Ou seja, é um referencial histórico, né, do que muitos autores antigos diziam e etc. E é bem organizado esse livro, então eu gostei muito dele. Sendo que eu não encontrava esse livro para vender de jeito nenhum, em lugar nenhum. E aí eu ficava muito frustrado com isso, porque, né, eu conhecia pouquíssima gente que pertencia a esse universo e não conseguia encontrar esse livro, e ela não queria vender o dela. Então eu encontrei ele na Biblioteca Nacional, né? Eu estudava ali no centro da cidade, e aí eu encontrei esse livro na Biblioteca Nacional. Sendo que a Biblioteca Nacional, né, não empresta livro. Eles permitem que você consulte. E aí o que eu fazia nessa época, né? Eu dividia o meu dia entre idas à Sociedade Teosófica, que ficava ali também, não sei se ainda tá lá, e a Biblioteca Nacional, copiando à mão as páginas desse livro. E isso durou um certo tempo, né? Era bem cansativo, porque você ficar... Ainda mais é um livro que tem... De repente eu faço uma resenha deles algum dia, mas ele tem 350 páginas, ou seja, não é pouca coisa. Bom, não cheguei a concluir, porque eu conheci uma outra menina que ela então tinha esse livro, e aí ela falou que tinha comprado a um determinado valor. Na hora eu ofereci mais que o dobro pra ela, assim. Eu falei, eu te pago, nem lembro quanto foi, mas eu te pago tanto. E aí ela falou, tá bom. E ela me vendeu, bom, e aí tá aqui a minha edição. Mas por que eu tô falando disso? É justamente por causa disso. Porque hoje, né, não tem do que reclamar. Se você quer de fato ser um estudante de ocultismo, de esoterismo, etc., a facilidade é muito grande para você obter conhecimento sobre isso. Mas não dá para fugir do óbvio, não dá para fugir daquilo que é inevitável. Se você quer ter conhecimento sobre uma determinada coisa, você tem que estudar sobre aquilo. Isso qualquer coisa desse mundo. Você só sabe de futebol, por exemplo, se você estuda sobre futebol. Senão você é um mero espectador daquilo. O fato de você ver jogo todo dia não te torna um conhecedor do tema futebol, te torna um espectador. Então, se você quer ser um ocultista, se você quer ser um esoterista, se você quer ser um indivíduo que entende sobre esse assunto, você tem que ser um estudante desse assunto, não um observador desse assunto. E a única maneira de ser um estudante desse assunto é então se dedicando naquilo que é fonte de conhecimento, a literatura, os livros e hoje os documentários, os vídeos no YouTube, os blogs e etc, etc. Não dá para fugir disso, ok? Então, dando continuidade à minha relação com esses livros em específico, na época eu era assinante da Super Interessante, uma revista de conhecimento comum, né? Todo mundo sabe que revista é essa. E eles me mandavam um catálogozinho com indicações, sugestões de outras revistas que eles tinham, né? Que a pessoa poderia assinar ou comprar de forma individual e etc. E numa desses catálogos que eles me enviaram, estava então a Revista das Religiões. E quando eu vi aquilo, eu fiquei fascinado. Eu falei, caramba, existe uma publicação que trata especificamente, exclusivamente sobre o tema religião. E eu não sabia que aquela revista existia, né? Então na hora eu falei assim, não, eu quero isso. E aí eu assinei tudo e foi muito legal porque era uma revista séria, uma revista científica no sentido da neutralidade, né? Que expunha os elementos, componentes do universo religioso, expunha as religiões, etc. Sem sectarismo, sem proselitismo. Então esses livros eles surgem dentro desse contexto da Revista das Religiões. Eles destacam quatro grupos religiosos específicos, que é o primeiro deles. É o helenismo, né? Chamado então divindades gregas. O segundo, afro-brasileiras. O terceiro, indianas. E o quarto, egípcias. Uma coisa que precisa ser dita é que esses livros não são mais publicados, uma vez que a própria Revista das Religiões não existe mais, infelizmente. Pouco tempo depois, acho que talvez um ano depois que eu recebi, né, aquela mesma carta sugerindo que eu assinasse a revista, eu recebi uma outra carta dizendo que ela estava então encerrando seu ciclo e que eu poderia trocar então os números restantes, né, que ainda faltavam para eles me entregarem, por algum outro título da editora. Infelizmente, era uma ótima revista, né? Esses livros também são bem legais. Eles chegaram a publicar outros livros, se eu não me engano tinham também sobre o Natal,
falando da história, a origem do Natal, que eu infelizmente não comprei na época e hoje eu não acho em lugar nenhum, nem sebo, nem em lugar nenhum, infelizmente, mas, bom, era uma revista de referência que se tinha na época. Então assim, eu vou fazer esse vídeo também mais como uma maneira para tratar desses assuntos, né, dessa coisa da modernidade, das diferenças, etc., que eu venho abordando anteriormente. Dar algumas referências aqui sobre livros recomendados sobre esses temas, documentários, músicas, etc., para que também não pareça que eu estou falando sobre algo que não vai ter qualquer utilidade no sentido de caso você queira ter esses livros. Você pode procurar em sebos, eu não tinha todos, acho que faltava um para mim, não lembro, e aí eu encontrei, vocês vão lá, podem visitar lá o estante virtual, e tem lá as edições sendo vendidas. Até onde eu vi, da última vez que eu vi, tinham todos. Mas não sei agora. Mas é possível que ainda tenha, que você consiga obtê-los. Eles são livros muito simples, tá? Simples não pela falta de qualidade, simples no sentido de resumidos. Então, assim, e isso é uma coisa também que é importante ser levada em consideração no que tange a questão das histórias que são contadas aqui. Por quê? Quando a gente trata de mitologia, a gente muitas vezes tem fontes diversas tratando sobre aquele determinado tema. Então, por exemplo, quando vai se falar de Hércules, muitas vezes um trecho da história de Hércules é contada numa fonte de uma maneira e numa outra fonte às vezes tem uma pequena diferença e assim vai. Então, muitas vezes, quando você vai consultar fontes primárias, é difícil estabelecer o que é certo ou errado no que tange esse contexto mitológico, né? Existem fontes diversas, muitas vezes, para um determinado assunto em específico. E isso acontece, inclusive, né, que apesar de ser um contexto de conhecimento comum, essa religião, ela é pouco estudada por grande parte dos seus adeptos, que é o caso do cristianismo, que lá, por exemplo, no Novo Testamento, você tem os 4 evangelhos, né? E na parte lá de que Jesus carrega a cruz, né? A cruz ou o madeiro, como você considerar, ok? João diz que ele carregou a cruz. Em Mateus, Lucas e Marcos, você vai encontrar que ele foi ajudado por um tal de Simão de Cirene. Então, assim, alguns cristãos vão dizer que não há contradição, né? Porque a única diferença é que João disse que Jesus carregou a cruz, mas não incluiu o Simão. E algumas pessoas vão considerar isso uma contradição. Mas então, assim, você tem 3 evangelhos falando que Simão ajudou Jesus ou carregou a cruz, e João falando que foi Jesus que carregou. Então, assim, o que é certo e errado não é a questão. Nós temos fontes ali, né, fontes primárias descrevendo aquele determinado ponto, e aí você vai ali avaliar a maneira como você vai contar aquilo, né? Se você vai considerar o relato de João excluindo Simão, ou se você vai considerar Mateus, Lucas e Marcos e vai incluir Simão. Aí vai caber a tua linha de pensamento e etc. Ou de repente até a tua questão de fé. Bom, eu estou falando isso só para exemplificar como é que essas coisas acontecem. Então, assim, eu vou contar, para cada livro desse, eu vou contar a história de um deus, de uma divindade. Podem haver, talvez, contradições ou alguns elementos estranhos que talvez alguns de vocês não conheçam sobre determinada divindade, mas é através dessa ótica que a coisa talvez deva ser observada então, que essas variações, elas são comuns dentro do campo religioso. Bom, o primeiro livro que nós vamos tratar aqui então é o livro número 1 dessa pequena coleção, chama Coleção Divindades Gregas, aqui, número 1. Aí, os livros eles são sempre assim, eles são iniciados por uma introdução que trata sobre a conjuntura do país, ou de todo o contexto onde aquela religião está relacionada, né? E então vem tratando das divindades de forma específica. Nesse caso aqui, eles vêm falando sobre a possibilidade do helenismo ter se iniciado como uma religião doméstica, né? Então, que tinha uma relação muito próxima, muito íntima com a questão do culto aos ancestrais e a relação com os mortos, né? Porque muitas vezes os mortos eram enterrados dentro de casa e etc.
Então, bem se vê aí uma diferença, né? Uma grande diferença para o que a gente tem hoje. Mas também por causa da formação da própria estrutura da sociedade, etc., que era bem diferente do contexto que a gente tem hoje. Hoje, por exemplo, a gente tem casas que são divididas em cômodos, né? Em tempos antigos isso não era uma coisa tão comum assim. Muitas vezes você tinha a casa e a casa era uma única estrutura externa, né? Tão e somente, e dentro dela era como se fosse um único cômodo. E as pessoas compartilhavam aquilo ali, dividiam aquele espaço, reservando cada local ali para um determinado afazer e etc. Então, bom, isso é uma das coisas, né, diferentes que nós temos no dia de hoje que, né, em tempos antigos muitas vezes acontecia. E essa relação com os mortos, né, é um dos indicativos possíveis para o surgimento do helenismo, então, que foi se desenvolvendo até então se tornar uma religião externa. E aí eles vêm tratando aqui na página 12, fala assim: os deuses que integram o panteão grego possuem origens diversas. Estudiosos do século XIX, como Fustel de Coulanges, autor do clássico Cidade Antiga, que eu vou trazer aqui num outro vídeo, acreditavam que a adoração das divindades começou dentro de casa. Para eles, a origem do culto aos deuses estava nos rituais dedicados aos familiares mortos, que eram enterrados dentro dos lares ou próximos a eles. Os antigos acreditavam que os cadáveres continuavam a ter uma segunda vida embaixo do solo e que, por isso, era preciso alimentá-los de vez em quando. Era o início dos sacrifícios rituais, que depois passaram a ser realizados nos templos. Essa teoria, mais tarde, teve de ceder espaço quando especialistas começaram a traçar paralelos entre os deuses gregos e os de outras regiões. Hoje está claro que a religião helênica mescla elementos indo-europeus e do Oriente Próximo com a religião doméstica. Afrodite, por exemplo, guarda semelhanças com Astarte, a deusa semita da fecundidade. E ele vem desenvolvendo essa ideia de forma bem resumida, como eu disse, até o ponto de então chegar no cristianismo, né? E aí o autor aqui do texto ele ressalta que provavelmente essa chegada do cristianismo ela se deu também porque os deuses naquele período já não eram tratados necessariamente como deuses, mas serviam muito mais como inspiração para o contexto artístico, seja teatral ou da escultura, da pintura e etc. Então, talvez as pessoas já estivessem um pouco afastadas do culto e da adoração em si, como aspecto religioso desses deuses. Aí sobre essa questão, né, essa diferença entre mitologia e religião, etc. Uma vez eu estava na faculdade e aí teve uma menina que toda vez que nós estávamos fazendo um trabalho de literatura, etc. Toda vez que ela se referia ao helenismo, ela tratava o helenismo como mitologia. Quando ela se referia ao cristianismo, ela tratava o cristianismo como religião. E eu levantei o dedo e falei, olha, eu acho que está havendo um tendencionismo aí no teu discurso, né? Porque eu não quis problematizar no sentido assim de implicar com a menina, mas foi para levantar uma reflexão dentro da sala de aula, né? Porque se aquele espaço ali era um ambiente neutro, a gente também tem que prestar atenção nessa questão da utilização dos termos. Porque para um helenista, os seus deuses eles são reais. Eles não são mitologia, no sentido de inexistente. Então, ou você trata o assunto religião dentro de uma conjuntura única, ou seja, tudo é mitologia quando se trata da história dessas divindades, ou tudo é religião, tudo é religioso, todos são deuses. Ou seja, se eu chamo o Deus de Israel de Deus, é justo que eu chame Apolo de Deus também, não como mito. Não posso me referir a Apolo como mito, a não ser que eu, de fato, esteja querendo fazer essa diferenciação no sentido tendencioso, né? No sentido quase proselitista, de fazer essa diferenciação. Mas aí gerou uma discussãozinha e no final das contas não adiantou muito, porque também tem muito essa questão do hábito, né? Eu mesmo, por exemplo, quando vou me referir à questão da religião grega, né, muitas vezes eu me refiro à mitologia grega, porque nós somos condicionados a falar dessa forma, né? Mitologia grega, quando na verdade talvez nós devêssemos nos referir à religião grega, porque era uma religião e hoje vem sendo restaurada. Então
ainda existe toda essa realidade. Não é uma religião que está morta no sentido de não ter mais nenhum adepto vivente. Não, existem muitos indivíduos que ainda cultuam esses deuses, que têm sua relação com esses deuses, seja a nível exotérico, ou seja, de religião, ou a nível esotérico, como as referências diversas que nós temos no esoterismo ocidental a esses deuses. E aí, falando também sobre essa questão do helenismo, o que eu tenho visto de vez em quando, que chega a me incomodar bastante, é o que a mídia tem feito em cima desse contexto todo, que são esses filmes e séries que de vez em quando lançam baseados no helenismo, que deturpam totalmente as histórias e etc., os relatos sobre esses seres e transformam aquilo numa coisa tão distante da realidade descrita nos livros, né? Que você até se questiona de onde o indivíduo tirou aquilo e por que alguém permite que aquilo seja feito. Então, assim, é realmente muito ruim, né? É até triste, né? Você ver que histórias tão ricas, tão bem escritas, tão bem desenvolvidas, com muitas vezes elementos que te levam a uma reflexão, que te levam a uma ideia sobre aquela história, né? Que muitas vezes tem alguma espécie de moral, no bom sentido, né? Um resultado do porquê que aquilo aconteceu, etc., ser deturpado dessa maneira por essa questão da mídia e etc. Então, assim, se você quer ter conhecimento sobre o helenismo, o ideal é você consultar as fontes que tratam desse tema de forma séria, né? Então, são livros que vão falar sobre as histórias dessa religião e tudo mais. E aí eu tenho um livro aqui, que é o Livro de Ouro da Mitologia, do Thomas Bonfinch. Eu comprei esse livro há muito tempo atrás, deixa eu até ver aqui a data, em 2005. E eu li ele nessa época, então... Bom, eu lembro que a minha impressão sobre ele foi boa. Eu não vou dar nenhuma conclusão definitiva, porque como tem muitos anos que eu li, então, bom, talvez a minha impressão hoje mudasse. Mas o Thomas Bonfinch é um indivíduo muito conceituado dentro do meio mitológico, então assim, eu recomendo isso aqui sem medo de estar falando nenhum absurdo, salvo o final, né, que esse sem vergonha me enganou, que ele passa o livro inteiro tratando do helenismo, etc., de mitologias, e aí no final ele vem se declarar cristão, etc., e diz que isso era coisa de um tempo negro e que agora o cristianismo trouxe luz e etc. sobre essas religiões mais antigas. Então eu fiquei meio frustrado, com raiva dele, eu lembro, quando eu li. Mas se você ignorar essa parte, né, que ele fala essa besteira, o resto até onde eu lembro, é bem interessante porque ele é imparcial, né? Ele não fica de proselitismo, ele não fica falando que o cristianismo isso, o cristianismo aquilo. Ele trata do helenismo tão e somente, sem incutir nada cristão ali no meio. Bom, então aqui ele traz a relação de deuses, né? Que são descritos aqui nesse livro. Então ele começa com Zeus, depois Hera, Hades, Poseidon, Afrodite, Dionísio, Atena, Apolo e Hermes. E tem os semideuses aqui, né? Héracles, ou Hércules, né? Asclépio, Prometeu e Orfeu. Eu selecionei aqui, eu não vou falar muito sobre a questão do surgimento, do deus, etc., né? Porque isso é meio que conhecimento comum. Então eu selecionei aqui Hermes, umas curiosidades que eles trazem aqui, né? Que talvez não sejam de conhecimento de algumas pessoas, sobre essa questão do culto e etc., né? Porque modernamente se tem uma ideia muito romanceada, muitas vezes, sobre essa questão da adoração aos deuses antigos, né? Então, muito politicamente correta, etc. Não que hoje, né, a forma como esses deuses são adorados, etc., seja certo ou errado, não é isso que eu estou falando. Estou falando que muitas vezes ela é muito distante de como a coisa acontecia. Bom, aí ele vem falando aqui que Hermes era então representado, né, por pedras no caminho, então sempre quando alguém passava, o deus tinha uma relação muito próxima com as pedras e os caminhos.
Os viajantes antigos lançavam pequenas rochas nas encruzilhadas para que Hermes dissesse qual era a melhor direção, diz Cid Marcos, professor de mitologia da Associação Palas Atena. Assim, também fazia parte da tradição colocar uma pedra na soleira da porta da casa para que Hermes os defendesse contra os perigos de fora. Costumava-se ainda demarcar territórios e indicar a rota de caminhos utilizando montes de rochas. Com o tempo, os montes foram sendo substituídos por imagens de forma fálica do deus. Tudo o que se achava nos caminhos era considerado um presente da divindade, diz Wilson Alves Ribeiro Júnior, professor de Língua e Literatura Grega da Universidade Estadual Paulista, Unesp de Araraquara, São Paulo. Então, um dos hábitos aí, né, praticados pelos gregos naquela época. E aí, logo em seguida aqui, vem falando sobre a questão da consulta a Hermes, no sentido de oráculo, né? Os gregos o consultavam para saber o futuro e tomar a melhor decisão nos negócios. Buscavam seus conselhos e previsões do deus no oráculo em Acaia. Depois de um ritual sobre o qual pouco se conhece, eram feitos os pedidos e a pessoa saía do templo tapando os ouvidos com as mãos. As primeiras palavras ouvidas depois disso eram a resposta do deus. Acaia era um dos poucos templos dedicados a esse deus. Nos demais, os rituais variavam de acordo com a região e consistiam principalmente no oferecimento de alimentos e sacrifícios de animais. Entre os romanos, era costume celebrar uma festa em sua honra todo dia 15 de maio. Durante o evento, sacrificava-se uma porca prenha e aspergiam-se com água de certa fonte que acreditavam dar virtude divina. Os presentes rogavam então para que Hermes lhes favorecesse o comércio e lhes perdoasse suas fraudes. Em outras ocasiões havia também sacrifícios de vitelas e galos e eram oferecidas as línguas das vítimas, para simbolizar sua boa oratória. Bem se vê, né? Hoje, essa questão do sacrifício de animal, né? Eu venho falando disso já meio que frequentemente aqui, mas é porque é uma coisa que era fato, né? Era uma coisa recorrente naquela época. Então, muitas vezes, modernamente, a gente pensa em sacrifício de animal, muitas vezes a gente atribui a uma religião específica aqui no Brasil, a um contexto religioso específico. Mas bem se vê que essas religiões europeias, elas tinham esse hábito e que desapareceu porque muitas dessas religiões também desapareceram. Foram sendo dominadas pelo cristianismo e o cristianismo, com suas próprias práticas, foi substituindo esses hábitos dessas outras religiões ou modificando e etc. E Hermes é uma figura, né, que também dá nome à tradição esotérica ocidental. Então, né, nós temos o hermetismo, né, que representa então todo o conjunto de ciências esotéricas que nós temos aqui no Ocidente. Então, sempre quando a gente fala de ciências herméticas, né, a gente está falando de toda essa conjuntura e que há essa relação entre o Hermes grego e Hermes Trismegistus e etc. Ou seja, essa figura que é meio sincretizada, que é diferente de acordo com o contexto que ela aparece, porque parece ser mais uma figura de atribuições mais humanas, né, como é o caso do Hermes Trismegisto, mas também tem essa relação em alguns aspectos com o deus Hermes, né, ou seja, como intermediador entre o espiritual e o material, ou seja, há esse sincretismo, né, que acabou então dando nome para o conjunto do esoterismo ocidental. Então você vai ter, por exemplo, a cabala judaica, né, que é a cabala ligada de fato ao contexto religioso do judaísmo, etc. E você tem a cabala hermética, que então é a cabala que vem trabalhar a conjuntura de forma mais desassociada de qualquer religião específica. O livro que se segue então é o Coleção Divindades Afro-Brasileiras. Aqui na página 10 ele começa assim: nos mais de 3 séculos de escravidão, um contingente superior a 5 milhões de africanos desembarcou nas praias do Brasil para trabalhar como mão de obra escrava nos engenhos de açúcar de Pernambuco, nas minas de ouro de Minas Gerais, nas plantações de cacau na Bahia e nas lavouras de café em São Paulo. Em terra estranha, esses homens e mulheres foram submetidos a trabalhos forçados e passaram a conviver com outros negros que, embora tivessem a mesma cor de pele, na maior parte das vezes não falavam a mesma língua, não compartilhavam das mesmas tradições e sequer veneravam os mesmos deuses. Desse encontro ocidental entre povos de diversas nações, uma nova cultura se formou.
No interior das senzalas, as peças que constituíam a memória desses povos se juntaram para formar uma religião alegre, colorida, mágica, sensual, misteriosa e sem julgamentos morais. Em Pernambuco e Alagoas, ela ganhou o nome de Xangô. No Maranhão, tambor de mina. No Rio Grande do Sul, batuque. Na Bahia, ela foi denominada de candomblé, o nome que usaremos nesse livro. Múltiplas e distintas tradições culturais africanas encontraram-se no nosso país, diz Ronilda Iakemi Ribeiro, pesquisadora da Universidade de São Paulo. Entre os muitos produtos que resultaram desse processo transcultural, figura o candomblé, que é uma religião tipicamente brasileira. Então, assim, muita gente acha que a macumba, né? E aí estou usando aqui o termo macumba e vocês vão me ver sim usando essa palavra sempre que eu me referir a todo esse conjunto afro-brasileiro, né? Por quê? Como foi citado aqui, existem diferentes manifestações religiosas que têm essa origem africana. E cada uma tem as suas características próprias, entretanto, elas são muito similares. No que? No que tange a questão dos orixás, as entidades e etc. Então, fica muito complicado falar de forma... quando a gente quer falar dessa conjuntura, ficar falando, agora eu estou falando do tambor de mina, agora eu estou falando... A não ser que seja algo muito específico de fato, tem que ter um nome que unifique todo esse conjunto, né? É o mesmo caso no cristianismo. Você tem o cristianismo nas suas diferentes vertentes. Você tem o cristianismo que é protestante, você tem o cristianismo católico, você tem o cristianismo ortodoxo, mas tudo é englobado pela palavra cristianismo. Então, na falta de uma palavra que englobe toda essa conjuntura afro-brasileira, religiosa, né, a gente chama essas religiões de origem africana de macumba. E não é demérito, não é preconceito, não é depreciação nenhuma quando a gente fala isso, né? Obviamente que vai depender do tom de quem está emitindo, quem está falando isso. Da mesma forma que eu posso chamar alguém de cristão de forma pejorativa, falando seu cristão, né? Seu judeu, seu muçulmano. Eu posso falar seu macumbeiro. A questão depende do tom que você está usando para se referir àquele determinado contexto ou àquela pessoa, né? A palavra em si, ela não é pejorativa. O significado da palavra não é de pejora, né? Muitos estudiosos dizem que a palavra macumba designa um instrumento musical. Então não é pejora nenhuma fazer referência a um instrumento musical, a meu ver. Mas o tom que você vai aplicar na hora de falar aquilo. Então, obviamente, quando a gente está falando aqui e for usar esse termo, a gente está falando de uma forma generalista e sem nenhuma intenção de menosprezo ou qualquer coisa desse tipo. Então muita gente acha que essa religião ela é de origem africana, né? Quando na verdade ela se forma no Brasil. Então o que você tem? Você tem a vinda desses pretos para cá, que se deu cerca de 200 anos depois que os brancos já estavam aqui, ou seja, porque aí os brancos se estabeleceram, começaram então o contato com os índios, e essa relação com os índios é também muito mal trabalhada pelas escolas e etc. Infelizmente, a ideia que as pessoas têm é uma ideia muito cheia de preconceitos e erros, etc. em verdade. Então, assim, quando esses pretos chegam, já havia essa mescla de brancos e vermelhos, ou seja, indígenas, e aí vem esses pretos para contribuir então para a formação do povo brasileiro. Então nessa mistura, você tem tanto uma mistura de brancos, vermelhos e pretos, como de mistura de pretos, que eram de diferentes regiões da África, que muitas vezes não tinham qualquer similaridade na sua cultura, no sentido de língua, hábitos, etc. E eles eram muitas vezes misturados intencionalmente para que eles não tivessem contato e não pudessem formar rebeliões e coisas desse tipo. Então, quer dizer, você vê a estratégia, né, de fato misturar essas pessoas para que elas pudessem ser controladas de uma melhor maneira. Mas elas eram unidas nas senzalas. E aí nas senzalas surgem então essas religiões. Então, por isso que elas vão ter diferentes características de acordo com a região em que ela se forma, né? Então, o candomblé na Bahia, o tambor de mina, e o Xangô e por aí vai. Então cada uma vai ter suas próprias características, mas vai ter esse elemento em comum, a questão dos orixás e tudo mais. E uma ideia que as pessoas têm muito comum também é de que a África é um país, né?
Então a África é um continente, e como um continente ela tem diferentes países, diferentes nações, diferentes tribos. E nem todas as tribos vieram para o Brasil. Foi a África inteira que veio para o Brasil. Então, alguns movimentos atuais, né, eles levantam uma bandeira de uma unicidade africana, como se toda a África, todo o contexto africano tivesse vindo para cá, o que é uma inverdade. É tendenciosa esse argumento, né? Porque dá a entender que existe uma unicidade não só continental, como uma unicidade tribal entre essas pessoas, étnica, né? E na verdade muitos deles eram rivais, eram inimigos um dos outros. Assim como acontecia aqui no Brasil com os indígenas. Os irmãos Vilas Boas, por exemplo, tiveram muito trabalho na hora de reunir os índios no Xingu para salvar aquelas tribos da extinção. Por quê? Porque muitos deles eram inimigos. Então eles não queriam contato com o cara da outra tribo, ele queria matar o cara da outra tribo. E isso aconteceu também em 1500 com os Tupinambás e Tupiniquim, que fizeram acordos com os portugueses e os franceses, né? Ou seja, os Peró e os Maíra, que eram assim chamados por eles, e etc. Então, assim, muito cuidado na hora de ouvir o discurso de alguns movimentos específicos que têm surgido aí atualmente, quando se trata dessa questão de etnia, especialmente quando trata de África e etc. E do que é ser algo, sabe? Eu sou tal coisa, eu sou negro, né? Eu sou preto e etc. Porque muito disso tá muito mais arraigado em conceitos em emoção do que muitas vezes por fundamento de pesquisa, de estudo e etc. Para corroborar isso que eu estou falando, ó, na página 14, as datas para celebrar as divindades variam de um terreiro para outro. Mesmo assim, é possível delinear alguns grupos, dependendo de quais povos africanos exerceram mais influência. Os dois maiores são os sudaneses e os bantus. Os primeiros constituíram a nação Queto, que preserva crenças da cultura iorubá ou nagô. Seus fundadores vieram de regiões onde atualmente estão Nigéria, Sudão e Benin. A outra nação muito influente dos bantus é formada por povos dos atuais Congo e Angola. Então, tá vendo? Não foi a África inteira, né? Existem nações específicas que vieram pra cá e etc. Um dia desse eu tava numa palestra aqui, era uma palestra acadêmica e tudo, com um acadêmico, né? Com um professor universitário explicando lá questões sobre a macumba e etc. E aí, no meio da palestra, ou seja, o contexto não era sobre essa questão étnica nem nada disso. A palestra é uma palestra sobre religião. O tema era religião. E aí, em determinado momento, no meio da palestra, um indivíduo se levantou e resolveu fazer discurso de autoridade, de apelo à autoridade, porque era formado não sei no que e não sei o que lá das quantas. E, além disso, por se considerar preto, então aquele tema ali tinha que ser abordado, o tema do racismo e etc. Não era o tema da questão, da palestra. Ninguém estava ali para falar sobre racismo. A gente poderia até falar sobre a questão da intolerância religiosa, etc., porque aí teria a ver. Mas não era o tema ali. E aquilo estava desvirtuando a palestra. O resultado final foi que gerou uma confusão, porque as pessoas se manifestaram contra, eu fui um dos que me manifestei contra, etc. Porque se a gente tem um acadêmico, um professor universitário dedicando seu tempo ali para explicar um determinado assunto que ele pesquisou e tudo mais, a gente quer saber sobre o assunto que ele pesquisou. Num outro momento, a gente vai tratar de um outro assunto. Mas tem que haver ordem, tem que haver organização no tema. Né? Você não vai pegar um professor de matemática, por exemplo, e começar a falar com ele sobre português, sobre a premissa de que as pessoas têm que falar bem o idioma. Não, sabe? Você vai falar isso com um professor de português no momento que ele estiver dando a aula de português, correto? Então, assim, o que tem se muito visto atualmente é isso, um excesso de emoção na hora de tratar um assunto e falta de noção na hora de tratar aquele assunto de forma adequada, de forma racional e etc. Então, seguindo essa linha, né, do que nós temos dos excessos emocionais, ele vem tratando aqui também da questão da intolerância religiosa, que é um tema que afeta diretamente as religiões afro-brasileiras, né? Que ele traz uma abordagem muito interessante que eu vou fazer questão de destacar aqui, na página 15. Os cultos afro-brasileiros têm sofrido ataque implacável de membros das igrejas neopentecostais, em especial da Igreja Universal do Reino de Deus. Pastores taxam seus seguidores de macumbeiros, chamam os orixás de demônios e exorcizam
ex-devotos do candomblé ou da umbanda. Então, aquela questão que eu falei, os crentes, os evangélicos, né, alguns deles, eles chamam o indivíduo do candomblé, da umbanda, etc., de macumbeiro, mas eles chamam num tom pejorativo, né, num tom na intenção de ofender. Pesquisadores universitários estudaram as razões desse ódio e chegaram a uma conclusão intrigante. Para eles, o motivo para tais agressões não está na diferença entre esses cultos, mas nas semelhanças entre eles. Tanto os cultos afro-brasileiros como os neopentecostais concorrem pelo que chamamos de bens espirituais de consumo, disse o Sullivan Charles Barros, pesquisador da Universidade de Brasília. Então, é interessante isso, né? Porque eu vejo muita gente falando isso de fato, né? Quando você vai assistir aqueles cultos, etc., você vê claramente que existe toda uma promessa mágica, né? Eles expulsam demônios, eles prometem a realização de coisas na sua vida, que você vai ganhar carro, que você vai ter sucesso financeiro, que você vai ter sucesso na sua família, etc. É um grande ritual, ou são grandes rituais sendo praticados frequentemente. E o que eles querem, na verdade, é o que? Quando eles demonizam as religiões de macumba, né? Eles estão, na verdade, querendo excluir a concorrência, né? Porque a gente está falando de uma conjuntura mágica. O que é a conjuntura mágica? É você dizer que através disso e disso você vai alcançar aquilo. Fazendo esse e aquele ritual, etc. E aí não importa se ele está falando que é Deus ou Oxalá, mas esse ataque ele parte de um lado só, que é o lado dos cristãos. Então você não vai ver, por exemplo, um grupo de macumbeiros atacando uma igreja. Isso não existe, né? Se existir é um milhão, mas até seria entendível, né? Porque seria a reação a um ataque que se sofre frequentemente já há muito tempo. Essa observação é muito interessante de se pensar, né? Que há essa concorrência na perspectiva dessas denominações cristãs, né? Que eles não querem pessoas trabalhando magicamente, né? Religiosamente e magicamente para obter sucesso em outros lugares. Eles querem essas pessoas dentro das igrejas, obtendo esse sucesso, esse resultado mágico ali dentro das igrejas, porque favorece eles financeiramente, que é a tal da teologia da prosperidade, né? Uma outra curiosidade que eu ouço algumas pessoas falando também sobre essa questão, em relação a tratar a Umbanda como escola primária do candomblé. Não sei se isso vai soar absurdo para algumas pessoas, mas isso existe, tá? Tem pessoas que falam isso. A Umbanda é uma religião independente. Candomblé é uma outra religião. Umbanda e Candomblé são religiões distintas, apesar de terem como elementos constituintes dessas religiões, os orixás, são religiões distintas. Ou seja, você não entra na Umbanda como um estágio para o Candomblé. Não. Você pode ficar a vida inteira na Umbanda e nunca pisar no Candomblé, e vice-versa. Então não existe isso, ok? A Umbanda é uma religião criada aqui em Niterói, criada ou recebida por Zélio Fernandino de Moraes no início do século XX, etc. Em um outro vídeo a gente desenvolve isso melhor. Mas a questão é, não são, tá? Não são degraus de um mesmo conjunto. São grupos diferentes. Umbanda é uma coisa, Candomblé é outra. Quem frequenta Umbanda é umbandista, quem frequenta o Candomblé é candomblecista, ok? A Umbanda ela tem por prática majoritária o contato com entidades. Uma coisa que eu vejo também pelas pessoas que são membros desses lugares confundindo. Entidade é espírito de gente morta, ok? Essa é a premissa, pelo menos. Estou dizendo que o espírito existe, mas essa é a premissa, né? De que aqueles seres que incorporam, ou seja, os ereis, os exus, os caboclos e etc., eles são seres que viveram, pessoas que viveram, por isso recebem esses nomes, né? Também, que Ere é a criança, ou seja, são crianças que morreram. O que é o Exu? São adultos, né? Que morreram, na maioria das vezes adultos, que eram relacionados à malandragem, aqueles aspectos marginais da sociedade, né? Putas, gigolôs e coisas desse tipo. Caboclo é a mistura do branco com o indígena, com o vermelho, ou seja, do europeu com o americano. E aí você, quando tem esse cruzamento, você tem o caboclo, então, que é o fruto, é o filho dessa resultante. Ou seja, mais uma característica puramente brasileira, inclusive, né? Porque não tem caboclo na África. Não existe índio na África. Então, o caboclo ele só pode ser brasileiro, ok? Então,
O candomblé, por exemplo, ele não vai ter características de entidades, né? A não ser que seja mesclado. Então você não vai ter as entidades lá, porque o candomblé ele vai se basear majoritariamente na questão africana. Ele se forma aqui, mas ele é majoritariamente africano. Então essa diferença é importante e o candomblé ele lida com orixás, que é o equivalente a deuses. Então não tenha medo de chamar orixá de Deus, por exemplo. Não precisa. Eu vejo algumas pessoas pensando assim: não posso chamar orixá de Deus porque Deus é um só. Isso já é pensamento influenciado pelo cristianismo, né? Pelo conceito monoteísta, etc. Porque na essência a religião ela é politeísta, o candomblé ele é politeísta, ele tem vários deuses, etc. Ou seja, vários orixás, e é muito natural que você chame um orixá de Deus, da mesma forma que você chama, por exemplo, Poseidon de Deus. Então você aqui no candomblé você vai falar que Iemanjá é uma deusa, é a deusa dos mares. Na Grécia você vai dizer que Poseidon é o deus dos mares. Ok, problema nenhum, ok? Bom, e aí eu não vou falar de nenhum deus específico, eu ia falar sobre Xangô, mas eu não vou falar porque eu já falei muito, eu não queria me prolongar demais em um livro específico. E aí ele vem trazendo aqui o Exu, Oxalá, Omulu, Nanã, Iemanjá, Xangô, Oxum, Iansã, Oxóssi, Ogum. Ok? Então esses são os deuses tratados aqui nesse livro. Eu vou colocar aí na descrição também os afro-sambas de Vinícius de Moraes, Baden-Powell, etc. Que para mim é uma obra lindíssima, fascinante, onde eles dois, né, fazem músicas se referenciando aos orixás, etc. De uma beleza, assim, de uma poesia, né, que sem igual ao meu ver, né, de uma sonoridade, de uma atmosfera, você sente realmente aquela energia vibrando ali desses músicos maravilhosos. Então eu vou colocar aí na descrição para quem não conhece essa obra, né, de Vinícius e Baden-Powell, etc. Vale a pena dar uma ouvida e, bom, tirar suas próprias conclusões. Eu acho fascinante. Chegamos então ao terceiro livro, que é Divindades Indianas. Aqui no princípio ele vem tratando das questões da multiplicidade de deuses e de povos que compõem esse país maravilhoso que é a Índia, né? Eu particularmente tenho uma certa afeição especial pela Índia, que eu acho lindíssima toda essa pluralidade que existe lá, toda esse número enorme de deuses, né? E aqui o livro aponta 330 milhões de deuses, né? Mas é provavelmente um número simbólico para representar justamente a ideia de que tudo pro hinduísmo é divino, né? Porque tudo compõe o corpo de Brahman. Então, assim, existem dentro do conceito, dentro das ciências da religião, né? Existem nomes específicos, nomes técnicos para tratar todas essas singularidades que compõem às vezes uma religião, que não existem na outra, etc. Então nós temos animismo, deísmo, esses conceitos diversos que servem para explicar essas características. Muitas vezes as pessoas tratam, todas as religiões são iguais. Não, isso é uma mentira. As religiões são diferentes, cada religião tem suas características e cada culto dentro dessas religiões tem também suas características. A gente define nomes para o grupo, né, por causa das similaridades que muitas vezes existem dentro desse conjunto. Então, dentro do hinduísmo são 330 milhões de deuses, né, mas esses 330 milhões de deuses são ligados por uma mitologia própria, ou seja, um deus se relaciona com o outro, os rituais são similares, etc. Por isso que chama todo o conjunto de hinduísmo. Assim como os cristãos são unidos pela crença de que Jesus é o Salvador, e os muçulmanos são unidos pela crença de que Maomé é um profeta enviado por Deus, etc. Então existem diferenças dentro do Islã? Existem diferenças entre o cristianismo? Existe diferença entre o budismo? Existe, mas cada um vai ter ali pelo menos um elemento que os una. Então, bom, o livro vem tratando disso. Consigo algum outro livro, talvez tem um livro aqui que acho que trata especificamente disso, vou ver depois, que vem trazendo essa terminologia, né? E aí fica mais fácil também pra gente, em alguns momentos, usar um termo que define um conceito, ao invés de ficar falando do conceito, usar aquele termo e aí você já vai saber que aquilo significa toda aquela ideia. Então, por exemplo, se eu falar deísmo,
Então, se você souber o que significa deísmo, eu não vou precisar dizer o que é o deísmo, etc., até chegar à conclusão. Bom, então se eu falar, por exemplo, politeísmo, né, é a crença em vários deuses, monoteísmo é a crença em um deus. E aí o livro começa falando disso, né, que apesar de ser apontado como, o hinduísmo ser apontado como uma religião politeísta, por ter milhões de deuses, os hindus se consideram monoteístas, porque se unem pela crença em Brahman, que não é Brahma, ok? Então algumas pessoas confundem essas duas ideias. Brahma é o Deus, é um Deus, manifestação do Deus, do todo que é Brahman. É meio complicado, né? Porque a ideia é, basicamente, e sempre quando a gente definir, na verdade a gente não está falando daquilo, ok? Então, assim, a gente usa aquilo que a linguagem nos capacita. Então, Brahman seria o próprio universo, né? Toda a manifestação. E você tem aspectos de Brahman que vão se apresentar no mundo. Então, os deuses são manifestações desse único Deus, que seria então o todo, que é Brahman. Então, Brahma é a manifestação criadora, mas não é Brahman, porque é apenas um aspecto. Shiva é o aspecto destruidor. Vishnu ou Krishna é o aspecto mantenedor. E por aí vai. Bom, então existe todo esse contexto dentro do hinduísmo, né? É complexo, é bastante interessante. E aí, num outro momento, num outro vídeo, quando a gente estiver falando especificamente do hinduísmo, a gente tenta destrinchar melhor essa ideia. E o hinduísmo ele não é só fascinante, a Índia, né? Não é só fascinante por causa da sua religião, mas também por causa das suas manifestações culturais e etc, né? Mas também existem aqueles aspectos que a gente olha assim de uma maneira meio complicada, né? Como a questão das castas, por exemplo, que é um tema meio tabu aqui para nós no Ocidente, né? Porque a gente encara essa questão da discriminação de determinados tipos de pessoas como algo muito ruim. Mas isso aconteceu no mundo inteiro. A discriminação por certos tipos sempre aconteceu, acontece até hoje. É que hoje aqui nós temos, no mundo de uma forma geral, nós temos muito essa questão da tentativa da igualdade entre todos, independente das diferenças. Da igualdade de direitos, né? Mas essa coisa ficou marcada e até hoje ela é referenciada quando se trata de hinduísmo, de Índia. Muitas pessoas falam isso, né? E por isso eu destaquei aqui, na página 15, o desmembramento do gigante Purusha. Os Vedas contam que os deuses criaram o mundo por meio do sacrifício de um gigante chamado Purusha, uma das formas do deus Brahma. Seu corpo foi todo desmembrado. Dos pés surgiram os trabalhadores braçais, das coxas os agricultores e mercadores, dos braços a nobreza e os guerreiros, a força da sociedade, da boca os sábios e os santos, chamados Brahmanes, para serem a voz de todos. Era assim que os Vedas justificavam a existência das castas sociais e determinavam o lugar de cada indiano na sociedade. As castas diziam que cada pessoa seria na sua vida antes mesmo de ela nascer. Assim, um indivíduo filho de Shudras, que eram os servos, sempre seria como seus pais. Havia até um grupo que vivia à margem dessas categorias, os intocáveis, que realizavam os trabalhos mais pesados e tinham as piores remunerações. O sistema de castas foi abolido em 1950, mas suas marcas na sociedade prevalecem. Ainda hoje, os descendentes de Brahmanes ocupam os cargos que exigem maior educação. Também é uma coisa de ter o resquício da escravidão aqui no Ocidente, etc. Então, bem se vê que, apesar da abolição, né, essas coisas ainda permanecem como resquício, né, que vem sendo, então, trabalhada para que seja eliminada totalmente. Eu tenho uma relação muito especial com o hinduísmo, eu tenho, como eu disse, eu tenho um carinho pela Índia e uma relação especial com o hinduísmo porque eu fui hindu durante muitos anos da minha vida. Inclusive foi nessa época que eu parei de comer carne, sei lá, quase uma década, por causa da prática do yoga, etc. Eu sou naturalmente carnívoro, mas a prática do yoga um dia naturalmente me fez me afastar da carne. E eu fui devoto de Ganesha, né? Então é um deus que eu tenho um carinho muito grande. Então, Jai Ganesha Jai. Pra mim é uma divindade assim, que eu tenho muito amor, muito carinho, né? Apesar de hoje não ser mais hindu, eu nutro ainda essa relação muito, muito carinhosa com esse Deus. Eu sinto muita afinidade, muita tranquilidade, muito bem-estar com a imagem, com
com culto a Ganesha e tudo aquilo que ele representa, né? A força, a fartura, a sabedoria e tudo mais. E, bom, mas eu não vou falar de Ganesha, né? Porque Ganesha é uma figura, é um deus, acho que bastante conhecido de todo mundo. E eu vou falar do irmão dele, que é Skanda, que, assim, essa é uma coisa curiosa, porque as mitologias, ou as religiões, né? Elas têm muitas vezes essas características curiosas, assim, de histórias que são quase que engraçadas, assim, para nós, né? Muitas vezes porque elas trazem alguns relatos, assim, que a gente, quando imagina, acha curioso, né? Da nossa perspectiva cultural, obviamente, de repente para esses povos é absolutamente natural, mas para muitos de nós acaba sendo engraçado. Não engraçado no sentido negativo que eu estou falando, não, engraçado de curioso. Então disse que Shiva casou com Parvati, né, ou Parvati, e aí o mundo estava passando por uma série de problemas. Os deuses foram consultar o oráculo e o oráculo disse que só o filho de Shiva poderia salvar o mundo daqueles problemas, que os demônios estavam destruindo o mundo, etc. Shiva estava em lua de mel com Parvati e estavam fazendo sexo, e Agni, é o deus do fogo, bateu na porta. E Agni insistentemente bateu e Shiva, né, estava prestes a ejacular, e aí ele resolveu parar então o ato sexual para atender a porta. E nisso que ele foi atender a porta, a Agni estava lá e tudo, e ele não aguentou e ejaculou. E aí o sêmen foi na boca de Agni, e Agni não aguentou o calor, mesmo sendo o deus do fogo, né, ele não aguentou o calor do sêmen de Shiva. E aí ele cuspiu o sêmen no Ganges. O Ganges então gerou essa criança, né? E as ninfas, quando viram aquela criança, né, ficaram todas encantadas e tudo, tinham 6 ninfas, e ele não conseguia dar atenção para todas essas ninfas, e aí ele teve que dividir a cabeça dele em várias. Então, é dessa forma que surge Skanda, né? Que em sânscrito significa então jato de esperma. Então, que é um deus de guerra, né? Então tu vê o curioso como a questão das cabeças, né? E associar de repente isso aos espermatozoides, a questão da guerra, né? Ou seja, da luta para fecundar o óvulo, e sendo ele o jato de esperma, etc. Dá para fazer associações muito curiosas e interessantes com a questão da própria luta pela vida, assim, né? Que se dá no início ali, no momento do coito e etc. Então, eu acho uma história assim, bem interessante, é um deus bem interessante, né, nesse sentido, assim, no sentido da reflexão de que maneiras talvez essas pessoas naquele tempo, há milhares de anos atrás, associaram todo esse simbolismo à questão da vida, né? Curioso. E aí os deuses que vêm sendo tratados aqui começam por Krishna, Vishnu, Shiva, Parvati, Brahma, Agni, Kama, Ganesh, Skanda, Varuna e Indra. Bom, e por fim chegamos ao último livro, que é Divindades Egípcias. É o 4º livro da coleção. Bom, o livro ele se inicia falando sobre a formação do povo ali do Egito, né, que cerca de 4.000 anos antes da Era Comum, ou como é dito popularmente, antes de Cristo, esses povos se reuniram ao redor do Nilo, etc., e que havia uma divisão, então, entre esses grupos, né, com culturas e divindades diferentes, etc., que é a figura do faraó, então, que unificou esses dois lados do Egito. Aí ele traz assim: a paisagem do Egito é marcada por um violento contraste natural. A maior parte de seu território é preenchida por um grande deserto, onde a chuva é rara e a vegetação praticamente inexistente. Porém, a monotonia dessa paisagem é quebrada nas proximidades do rio Nilo. De tempos em tempos, suas águas transbordam e cobrem as áreas vizinhas com uma fértil terra preta. O verde, então, rasga brutalmente as dunas do deserto, sempre acompanhando o leito da água. Graças a essa situação inusitada, pequenos aldeamentos se instalaram em diversos pontos da margem por volta de 4.000 a.C. Não era uma vida fácil. As inundações do rio, o sol escaldante e os ataques de animais perigosos, como o escorpião e o leão, vitimavam seus habitantes. Nessa luta constante pela sobrevivência, eles passaram a vencer as forças que não dominavam, e muitos fenômenos da natureza ganharam ares divinos. No Egito, tudo que estava fora do controle foi associado aos deuses, diz o padre José Ivo Folman, sociólogo das religiões e professor da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos, em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul.
É isso que em grande parte explica a cabeça de animais nas divindades egípcias. E aí, bom, aí ele vem desenvolvendo toda essa questão da construção das pirâmides, etc., da formação do povo egípcio e tudo mais. Uma característica interessante, né, e isso vai ter relação com aquilo que eu falei também lá no começo do vídeo, é em relação à questão das histórias do quemetismo, né? Eu vou tratar aqui da mitologia, né? Do quemetismo. Quemetismo, então, sendo a religião egípcia, ok? Então, essas histórias, né? Esses relatos, esses mitos, como você queira chamar, eles se modificavam de acordo com o faraó vigente. Então, não só o faraó mudava a principal divindade que ia ser então adorada ali, né, dentro daquele contexto dele, porque ele era o sumo sacerdote, ele era o representante político, ele era o representante religioso, ele era o sumo sacerdote, e ele era também a própria encarnação da divindade. E que ele então elegia uma determinada divindade como sendo aquela que ele considerava então a principal. Então os mitos eles se modificavam também por causa disso. Então, quando um determinado quando um determinado faraó instituía que aquela divindade era a divindade principal, por exemplo, se um faraó X dissesse Nuit é a principal divindade do quemetismo, da nossa religião. Então, toda a conjuntura daquele povo, do povo egípcio, se modificava para aquilo, porque ele era então a própria encarnação, né, daquele deus. Então, tudo se modificava. Então, por exemplo, nós temos o caso da Akhenaton, né? Que resolveu instituir lá o culto ao Deus único. E aquilo gerou um problema muito grande. Primeiro porque ele criou muito problema, né? Segundo alguns historiadores, ele mandou matar muita gente, muitos sacerdotes de outros deuses cultuavam outros deuses, etc. Na tentativa de instituir essa questão do culto único, né? A um Deus único. E criou uma cidade própria, então alguns vão dizer que ele obrigou as pessoas a irem para essa cidade, etc. E por fim aquilo acabou, né? Porque a cidade simplesmente desapareceu, alguns vão dizer que foi uma praga ou algo do tipo. Eu não estudei essa parte a fundo, então não vou aqui ficar falando sobre os detalhes dessa questão do Akhenaton, mas existiu esse elemento, né? Essa imposição de um culto ao Deus único, né? Que então eliminava todos os outros deuses. E então, em seguida, vem Tutankhamon querendo então acabar com aquilo, assim. Então, Tutankhamon queria eliminar a existência do Akhenaton e das besteiras que ele teria feito. Então, destruiu aquilo tudo e usou os escombros para poder então fazer outros templos, etc. E voltar àquele culto antigo, porque Tutankhamon então era politeísta e não queria ver resquício daquela ideia monoteísta que Akhenaton tinha trazido. Então, essa guerra, né? A sucessão de um faraó, a sucessão dos faraós, ela implica nisso, nas mudanças do próprio contexto religioso do Egito. E aí isso tem a ver com aquilo que eu falei lá das mudanças, né? Que uma determinada fonte vai dizer que a divindade tal tem essa característica, que essa história e etc. Aí uma outra fonte vai dizer uma coisa diferente, porque essa divindade não é assim, mas é assado, que aconteceu assim, não aconteceu assado e etc. Então essas variações existem, e no Egito isso é um exemplo muito claro, assim, isso se dá de forma muito presente por causa disso. Os faraós mudam, então todo o conjunto, o contexto religioso muda com ele. Aí os deuses que ele vem trazendo aqui é Horus, Ra, Amon, Aton, Osíris, Ísis, Anubis, Set, Nut e Hathor. Eu vou falar aqui sobre Nut. Nut é o próprio firmamento, todo o céu estrelado. Então parece que a ideia dos egípcios era que a Terra talvez fosse plana, né? E que toda essa abóbada seria então o corpo de Nut. E o que o livro vem apontando aqui é que é o diferencial que existe entre o quemetismo e as outras religiões, no sentido da comparação de que as outras religiões, elas muitas vezes tratam a Terra como feminino e o universo como masculino. Então você tem Gaia e etc. Uma série de referências que vão tratar a Terra como feminino.
O quemetismo não. No It, então, é o aspecto feminino, ou seja, o universo, né? O céu é feminino e a terra é masculino, que é Geb, né? Então, no It é casada com Geb, mas eles brigam muito e etc. E Shu, né, que é o ar, é quem separa esses dois, esse casal que vive brigando. Aí ele vem trazendo aqui, ó, na página 82. Nut teve vários filhos com Geb. Uma das histórias que fazem referência à sua prole conta que Thoth, um dos deuses da lua, previu que o futuro governante do Egito seria filho da deusa celestial. Enfurecido com a ameaça de perder o posto de Deus Supremo, Ra lançou uma maldição sobre Nut. Determinou que ela não poderia dar à luz a uma criança em nenhum dia do ano. Perturbada com a decisão de Ra, a divindade pediu ajuda a Thoth. O único antídoto contra o feitiço era esticar o ano, que tinha 360 dias. Thoth então desafiou Khonsu, deus que tinha poder sobre o calendário. Os dois disputaram várias partidas de Senet, jogo de tabuleiro que surgiu no Egito Antigo. Se Khonsu perdesse, ele teria que oferecer algumas horas de luz para seu oponente. E foi isso que aconteceu. Com as horas conquistadas em diversas partidas, Thoth acumulou luz suficiente para criar mais 5 dias no calendário. Em cada um deles, nasceu um dos 5 filhos de Nut, Osíris, Ísis, Set, Néftis e Horus, outro deus, não o filho de Ísis. É assim que os egípcios explicam seu calendário de 365 dias. Um amigo meu foi pro Egito mês passado, aí eu pedi para ele trazer uma imagem para mim de algum deus, né? Eu pedi para ele trazer de Ra, e aí acho que não tinha, alguma coisa assim, não lembro o que ele falou. Aí ele ia trazer uma imagem de Sobek, que é aquele deus com cabeça de jacaré. E ele falou que quando chegou no aeroporto, os caras implicaram lá porque Sobek estava carregando uma lança. Não dá pra colocar essas imagens na bagagem, né? Porque eles empilham as malas e quebram, geralmente quebram. Ou tu embala muito bem ou acerta que vai quebrar. Quando eu fui viajar, eu tinha uma imagem de Horus e eu coloquei dentro da bagagem, quebrou, eles quebraram tudo. Porque eles empilham as malas, jogam de qualquer jeito, quebrou. E aí você tem que levar na mala de mão. Eles não deixaram porque a imagem segurava uma lança. Aí eu pedi pra ele, então traz um papiro. Sabe que eu queria um papiro? Puro, né? Um papiro sem nada escrito. Aí ele falou, tá, eu vou levar. Mas eu esqueci, não imaginei, né, que ele fosse trazer um papiro desenhado. Ele trouxe um papiro, tá aqui, ó. Mas é um papiro, tá vendo? Essa aqui eu tô em dúvida se é Isis ou Maat. Eu acho que é Isis, porque Maat geralmente é representado com uma pena na cabeça. Talvez seja Isis, mas não sei. Porque Isis, ambas são representadas com asas, né? Então às vezes fica difícil saber qual deusa é. Aí, mas tô mostrando isso aqui pra mostrar como é que é um papiro, tá vendo? Ele é bem resistente, ele é feito de uma planta, né? Esse aqui é um papiro original mesmo, vem com... Isso aqui não é difícil de encontrar, eu já vi isso aqui no Brasil. Tava tendo uma exposição aqui no outro dia no shopping e eles estavam vendendo essas imagens. Eu acho que era mesmo, né? Que é bem parecido. Ai, não cometa o erro que eu cometi, tá? Porque às vezes eu dou uma de Jean-Baptiste, do personagem do livro do Patrick Süskind, né? E eu tenho mania de ficar cheirando as coisas. E isso tem um cheiro muito ruim. Putz, é um cheiro, sei lá, parece papelão podre. É muito ruim o cheiro. Chega a me dar uma náusea, sei lá. Muito esquisito. Eu não sei se é porque tem esse tubinho aqui. Não, o tubinho não tem cheiro não. O tubinho é de papelão. Vem nesse tubinho aqui. Mas o papiro em si cheira muito ruim. Eu não gostei, eu detestei o cheiro disso. Detestei. Nem vou ficar cheirando muito isso. Bom, por que eu tô falando disso? Porque muitos grimórios mágicos vêm falando sobre essa questão do uso do papiro, né? Pra você fazer os teus sigilos, os selos, etc. E aí eu tinha essa curiosidade de ter um papiro mesmo original. É lógico que eu não vou poder usar isso aqui, porque senão eu vou estragar, né? Porque tá vendo, tem uma parte aqui que não tá pintada. Mas se eu cortar isso aqui eu vou estragar a imagem.
Dá pra fazer um quadro disso aqui, então não vou estragar não. Mas... bom, de repente da próxima vez eu peço pra ele trazer o papiro cru mesmo. Já que o cara pinta a mão, vem no certificado aqui, ó, tá vendo? Vem um certificadozinho. Tá aqui, ó. Papyrus Institute, New Karnak, Karnak Temple Street, Luxor, beside Karnak Temple. Todas as imagens são pintadas à mão em papiro verdadeiro. E aí, falando essa questão do Egito, etc., eu vou deixar ali na descrição também para vocês, se vocês tiverem interesse, assistir depois, o período de transição do Egito quemético com a chegada dos cristãos, etc., e a destruição de lugares, etc. Tem um filme chamado Ágora, que mostra isso, que trata essa transição, né? A chegada dos cristãos e a destruição do conhecimento, etc., porque eles queimavam os papiros, né? Queimavam tudo porque o conhecimento era então considerado contra Deus, etc. Mais ou menos parecido com o que a gente vê hoje que alguns muçulmanos fazendo, né? Então, sabe essas cenas terríveis que a gente vê aí deles destruindo templos, etc., destruindo coisas milenares e tal. A mesma coisa aconteceu lá no Egito. Esse filme mostra isso, eu vou colocar ele na descrição. Eu acho que tem ele na íntegra no YouTube, mas se não tiver, eu vou colocar o link do trailer e depois você arranja um jeito de assistir caso você queira. Mas não é tão difícil de encontrar não. E aí vou colocar também os outros links todos, ou seja, vai ficar tudo reunido ali na descrição, do samba, etc. E se eu pensar em alguma coisa, se eu lembrar de alguma outra coisa, eu coloco o link também. E é isso, né? Bom, então a conclusão é essa. Os livros acho que eles valem a pena para quem está chegando agora no universo da religião, dessas religiões antigas, das religiões pagãs, etc. Para quem tem pouco tempo, de repente, para ler, precisa de algo mais dinâmico, né? Não tão aprofundado, etc. Eles são encontráveis em sebos virtuais, etc. Não é tão difícil encontrar, mas provavelmente tem poucas unidades, ou seja, se você tiver interesse, é melhor correr logo e comprar, porque provavelmente vai acabar em breve. São livros que eu recomendo. E no final eles têm uma bibliografia, uma espécie de bibliografia, na verdade são recomendações, né, de leitura, ou seja, cada livro traz no finalzinho as recomendações ali, inclusive nesse aqui dos egípcios, do quemetismo, né, das divindades egípcias, eles recomendam esse livro aqui, que é a Cosmologia Egípcia, Universo Animado, do Mustafa Gadala. Aqui, eu não li esse livro ainda, eu comprei esse livro há um bom tempão também, mas eu não li. Então, bom, eu vou fazer uma resenha desse livro em breve, provavelmente, né, porque eu vou lê-lo. E aí, então fique atento aí, tanto aos links lá que eu colocar lá no final, caso você tenha interesse, e às próximas resenhas que vão sair, tanto escritas quanto em vídeo. Então, meu muito obrigado pela sua atenção até aqui e até a próxima.